Eu me chamo Murilo Teodoro, faço parte do time de negócios do Bioparque e nós tivemos como iniciativa, para quem está aqui no nosso primeiro encontro, a organização de encontros, que chamamos carinhosamente de AOLive, para tratarmos de temas que fazem parte da rotina das empresas parceiras do Bioparque ou de potenciais parceiros do Bioparque. Hoje nós falaremos especificamente sobre marketing para mídias e redes sociais, então sejam todos bem-vindos. Gostaria de reforçar que quem não pôde participar dos outros encontros, podem mandar aqui no nosso chat eu e o e-mail para que a gente encaminhe o link das demais lives, que assim como essa estamos gravando, foram gravadas, para compartilharmos com todos. Então, passo a bola para a Gabriela. Gabriela é nossa gerente de marketing do Bioparque. Olá, Gabi, boa noite. Gabi, seu microfone está no mudo. Ops. Aí, perdão. Agora sim. Era só para a gente quebrar o gelo. Boa noite, Murilo. Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando. Vamos lá, então. Vamos lá. Até logo mais. Compartilhar minha apresentação aqui e a gente começar. Pessoal, antes da gente começar, por favor, fiquem à vontade para colocarem dúvidas e perguntas aqui no nosso bate-papo. E aí, ao final da minha apresentação, a gente vai falar aí do que eu puder ajudar das dúvidas de vocês. Então, vamos começar. Murilo já me apresentou, então me chamo Gabriela. Estou atualmente como gerente de marketing, então, do Bioparque. Acompanho esse projeto aí desde o comecinho, desde que ele ainda era uma ideia. Tive a felicidade de acompanhar aí a execução de praticamente todas as ações que a gente teve aí dentro do marketing desse projeto. E eu venho de uma carreira aí construída dentro da Prate Donaduzzi, que é indústria farmacêutica também do Luiz Donaduzzi, né, fundador do Bioparque. Então, dentro da Prate, aí eu pude fazer um pouquinho de muitas coisas dentro da área de marketing, de comunicação, de assessoria de imprensa. Minha formação é na graduação em jornalismo. Então, comecei atuando com assessoria de imprensa, trabalhei bastante com comunicação interna, com eventos, e hoje, então, aí eu coordeno um time aí do Bioparque. Nós somos em cinco pessoas. Eu tenho mais 2 jornalistas, a Glaren e o Juliano, 2 designers, o Rafael e o Samuel. Então, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês hoje das minhas experiências, a minha visão sobre isso também, de marketing nas redes sociais. Estou considerando aqui nessa apresentação muitas das dúvidas que vem acompanhando das empresas residentes, acompanhando os planos de ação, acompanhando aqui as aulas. Então, espero poder contribuir e fiquem à vontade para mandar as perguntas de vocês. Para a gente começar, eu acho importante a gente fazer um aquecimento aí, a gente fazer uma reflexão um pouquinho sobre o que são as redes sociais, né? Rede social, na verdade, não é um termo atual, não é um termo novo. Ele vem sendo utilizado desde o final do século XIX para analisar justamente as interações sociais. Então, nomear aí qualquer estrutura que seja formada por indivíduos que estejam conectados a partir de um interesse ou de um valor comum. E aí foi na década de 90 que a ideia de rede social migrou também para o mundo virtual, aí com a ascensão da internet começou a ganhar bastante força. Mas se nós olharmos aí para a definição sociológica, né, de rede social, a gente vê que o que a gente lê na sociologia, o que a gente vê hoje nas redes sociais da era da internet, continuam tendo muita semelhança, né? Não passam de estruturas onde indivíduos aí se conectam e hoje também se conectam com marcas, com organizações, que é o que a gente vai falar hoje aqui com um pouquinho mais de profundidade. Só para a gente ter um contexto histórico e lembrar, acima de tudo, que as redes sociais elas são feitas por pessoas. Acho que é importante que a gente tenha esse pensamento aí
sempre, porque vai ajudar a gente a definir muito das nossas estratégias, conteúdo, tudo que envolve as redes sociais. Vamos lá. Eu gosto de dizer que as redes sociais, elas são muito sedutoras. Por que eu falo isso? Porque além de nós sermos seres sociais, gostamos, né, de estar conectados, de nos conectarmos com pessoas que têm os mesmos interesses que a gente. As redes sociais, elas têm se tornado cada vez mais sedutoras também para as marcas. Então, é muito comum aí no dia a dia a gente ser bombardeado por várias notícias que trazem informações do tipo, metade da população mundial está nas redes sociais, né? Ou então, 75% da população brasileira é usuária de redes sociais. 43% dos brasileiros fazem compras pelas redes sociais. E as redes sociais devem crescer mais de 20% no Brasil até 2023. Então, como marcas, como empresas, a gente olha esses números e pensa, nossa, eu preciso muito estar presente nessas redes com a minha marca, com o meu produto, com o meu serviço, porque realmente as pesquisas vêm mostrando que as redes sociais se consolidam a cada dia mais como um local onde não apenas a gente busca se conectar com outras pessoas, mas também se conectar com marcas, né? Então, estar por dentro de novidades e, inclusive, fazer compras, né? A gente pode ver aí pelo dado, 43% dos brasileiros fazem compras pelas redes sociais. Então, marcas que do início ao fim aí da jornada do cliente atendem ele somente dentro de uma rede social. Então, é uma tendência muito forte. Isso acaba sendo muito sedutor para as marcas. Então, a partir disso, a gente vai falar hoje aqui como que as empresas podem aproveitar de melhor forma a presença nessas redes. Antes da gente começar a falar mais profundamente sobre redes sociais, eu gostaria de trazer alguns pontos importantes que eu acho que é legal a gente refletir, já que aqui nosso objetivo hoje é falar um pouquinho sobre estratégia, falar para quem está começando, para quem já tem rede social e acredita que pode fazer alguma melhoria. Então, eu trouxe alguns pontos para refletir antes de começar. O primeiro deles, e que a gente não pode esquecer jamais, é que o maior especialista em marketing digital é o nosso cliente. Então, você pode pensar na melhor foto, no melhor texto, na melhor estratégia, mas quem está ali com o celular na mão, que vai tomar a decisão de curtir ou não, compartilhar ou não o seu conteúdo, de estabelecer algum diálogo com você, de te mandar algum feedback, é o seu cliente. Então, isso precisa estar muito, muito claro para nós, porque às vezes as nossas estratégias podem ser derrubadas aí se a gente não tiver em conexão com o nosso cliente. O segundo ponto para a gente lembrar é que as redes sociais também são empresas. Então, as redes sociais, elas não são nossas, né? A gente tem o do Biopark lá no Instagram, mas o Instagram não é do Biopark. Então, eu não consigo ter controle sobre as estratégias do Instagram. São empresas que visam lucro, que também têm um mercado competitivo. Então, a gente precisa entender que as mudanças das estratégias das empresas, redes sociais, também impactam na nossa estratégia, né? Então, o que funcionava há 6 meses pode ser que hoje não funciona mais. A gente vê muito isso acontecer porque as redes sociais também estão ali se adaptando ao mercado em que elas atuam, né? A gente vê também com muita frequência uma rede social comprando outra, então isso acaba trazendo mudanças ali no algoritmo, enfim, como os conteúdos são entregues. Então, a gente precisa estar muito atento a isso também. Terceira questão para a gente lembrar, para a gente reforçar, é que por melhor que seja a sua estratégia de marketing digital, ela não vai sobreviver se o seu produto, o seu serviço ou o seu atendimento for ruim. Então, aqui a gente toca num ponto muito importante, que é a conexão entre o que a sua empresa é no mundo offline, né, digamos assim, e o que ela é no mundo online. E essa questão tem um ponto ainda mais crítico, que é, se você tem um produto que você, né, já identificou que ele precisa de alguma melhoria, né, ou você já teve feedbacks de melhoria do seu produto, e você pensa, ou imagina que talvez criando um perfil lá nas redes sociais, você vai conseguir tornar o seu produto mais conhecido, né, vou fazer mais pessoas terem acesso, você pode estar criando um efeito rebote aí até de uma crise de imagem, né,
Porque colocando o seu produto na rede social, você está abrindo ali para um julgamento público, né? Então, as pessoas podem ir lá comentar coisas negativas, e aí você acaba tendo um problema ainda pior, e acaba não aproveitando todo o potencial que as redes sociais podem oferecer e podem te ajudar. O quarto ponto é que o marketing em rede social ele é apenas uma das estratégias que você pode usar, falando em presença digital e falando em estratégias de marketing como um todo. Então, ter os seus perfis nas redes sociais, você aproveitar eles para suas estratégias, né, seja comercial, seja institucional, mas são apenas algumas ferramentas que você pode utilizar. Então, a gente não pode apostar, às vezes, todas as fichas aí nas redes sociais, achando que o nosso resultado está garantido somente por esses canais. Claro, tudo vai depender muito do seu tipo de negócio, mas é importante a gente ter essa consciência e até buscar conhecer outros formatos de comunicação com o nosso cliente que podem ajudar e que podem reforçar a nossa estratégia. E o quarto ponto que eu considero o mais importante é a gente ter uma consciência muito forte de que existem alguns fatores que eles são determinantes para um negócio, independente de estar na rede social ou não. Então, as suas ações online, as suas ações offline, elas não vão trazer o resultado que você quer se você não tiver algumas questões muito bem definidas. Quais são essas questões? Quem eu sou, né? Quem eu sou como empresa, então, quais são os meus valores, como eu me apresento institucionalmente, qual é a minha missão, como é a cultura da minha empresa, esse conhecimento profundo de quem eu sou como empresa mesmo. Qual é o meu mercado, né? Então, que mercado que eu estou concorrendo, quem são os meus concorrentes, né? Com quem eu estou competindo, o que eu vendo, então uma noção muito clara de qual é o seu produto, né? De o que você está oferecendo, que tipo de benefício, que problema que você está resolvendo do seu cliente, o que você busca, então ter objetivos bem definidos para a sua empresa. Esses objetivos eles vão nortear as suas ações dentro das redes sociais. Depois você vai ter novos objetivos específicos das redes sociais, mas a sua estratégia, as suas metas, elas precisam estar bem definidas. O quinto ponto, quem eu pretendo atingir? Então, o que eu estou buscando com a minha empresa e depois o que eu estou buscando com as redes sociais? A gente vai falar um pouquinho também de objetivos que as empresas podem ter com as redes sociais. Mas qual que é o norte que eu estou dando aí para a minha empresa, né? E quem eu pretendo atingir também, você pode considerar aí o seu público, né? Quem que é o público que eu estou buscando com a minha empresa? Isso vai ajudar e vai ser imprescindível para você nortear suas ações nas redes sociais. E uma última questão para a gente refletir é o porquê eu serei escolhido. Olhando para o meu mercado, olhando para os meus concorrentes, quais são os benefícios que eu ofereço que hoje me tornam uma empresa diferente? O que faz o meu cliente me escolher no momento de decisão da compra? Esses são fatores que, além deles serem imprescindíveis para o negócio e serem determinantes aí para você conseguir desenhar uma estratégia de marketing, seja online ou seja offline, eles também vão ajudar muito a gente na etapa de definição de conteúdos, né? Do que eu vou publicar nas minhas redes sociais. Eu vou criar um perfil, mas o que eu vou colocar lá? Depois a gente vai relembrar esses itens quando a gente for falar de conteúdo, um pouquinho mais de profundidade. Vamos imaginar que está todo mundo feliz, né? Todo mundo já respondeu aí essas perguntinhas anteriores, ou então está buscando responder, né? Está se aprofundando nesses itens para conseguir desenhar a estratégia, ou já tem isso muito bem claro, e aí já tem também os seus perfis aí criados nas redes sociais. Hoje a gente não vai entrar muito nessa questão da técnica de criação dos perfis, pode ser aí um tema para uma outra conversa, mas a gente vai falar assim, tem o meu perfil criado, já tenho os meus, já estou pensando aqui em conteúdo, nos meus objetivos, agora para que caminho que eu vou seguir? Então agora a gente vai começar a entrar um pouquinho mais profundamente nas questões que envolvem as redes sociais. A primeira questão que eu quero conversar com vocês é o que as marcas querem nas redes sociais. Então, alguns levantamentos, algumas pesquisas elencaram aí alguns motivos principais
da presença das marcas nas redes sociais. E são eles, então, a audiência, então as marcas querem ter um público legal nas redes sociais, querem ter um público qualificado, querem que as pessoas que estejam ali realmente sejam pessoas que tenham interesse, né, na sua marca, no seu produto, no seu serviço. Então, a audiência é uma das coisas que as empresas querem nas redes sociais. As empresas querem engajamento, então, queremos elogios sinceros, queremos que o nosso cliente vá lá e diga que o nosso produto é bom, queremos que ele curta a nossa publicação, né? Ou então queremos um engajamento também do nosso público interno, dos nossos colaboradores, queremos que eles ajudem a compartilhar o nosso conteúdo. A gente vê, muitas vezes, a empresa tem 15, 20 funcionários, e aí alguém lá se engajou para fazer, né, se dedicou para fazer uma publicação, você vai lá e olha, tem 5 curtidas. Poxa, a equipe interna também não está engajada, então a empresa também quer isso, que os seus colaboradores estejam engajados nas suas ações de marketing. E as redes sociais são uma ferramenta aí para você fomentar o engajamento dos seus colaboradores. As empresas querem se tornar autoridades no que elas fazem, então como é bom quando o nosso cliente precisa de uma informação sobre alguma coisa, ele sabe que ele pode encontrá-la no nosso perfil. Então, quando eu estou buscando uma informação atualizada sobre marketing, sobre redes sociais, eu sei exatamente o perfil que eu posso procurar, porque aquela empresa, aquela pessoa, ela se tornou uma referência para mim, ela se tornou uma autoridade. E as marcas também buscam isso nas redes sociais. Você quer ser reconhecido por aquilo que você faz, né? Você quer ser reconhecido por ser uma empresa referência no que você faz. E um quarto ponto que as empresas buscam nas redes sociais, não é diferente do que as empresas buscam no mundo offline, né? Que é a conversão, que é realmente conquistar resultados para a empresa a partir das ações nas redes sociais. Então, é aqui que a gente tem a oportunidade de mostrar que a comunicação pode sim vender, que as suas ações nas redes sociais podem sim vender. Então, aqui é onde você vai receber os pedidos de orçamento, é onde você vai iniciar aí uma conversa com um futuro cliente, né, onde você vai gerar o boleto para a empresa mesmo, para o boleto do seu cliente, né, do resultado da venda do seu produto ou do seu serviço. Então, engano aí nosso achar que as redes sociais elas estão ali como uma simples vitrine para a gente publicar coisas. Não, elas precisam ser consideradas como uma ferramenta estratégica, principalmente marcas que apostam muito aí nas redes sociais como um canal para relacionamento com os seus clientes, precisam ter também metas aí, objetivos de conversão muito bem definidos. Existe potencial para isso, a gente tem aí inúmeras empresas que hoje começam e finalizam negócios aí pelas redes sociais, mas precisa ser encarado com muita seriedade para poder gerar os resultados que a empresa espera. Então, a gente poderia resumir basicamente nesses 4 pilares aí principais, que são o que as empresas elas querem nas redes sociais. Agora vamos falar um pouquinho sobre o outro lado, sobre então o nosso especialista de marketing digital, que é o nosso cliente, que é a pessoa que está com o celular na mão, que está na frente da tela, que está tomando a decisão se vai seguir a sua marca ou não, se o que você está publicando tem algum interesse para ele ou não. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no porquê que nós seguimos as marcas. Então, essa pesquisa, ela é agora uma pesquisa bem atualizada, agora de 2020, e eu trouxe aqui para vocês os 5 principais motivos, os 5 motivos que foram mais citados pelas pessoas do porquê que elas seguem marcas nas redes sociais. Então, temos aí busca por novidades. Então, eu sigo uma determinada marca porque eu quero acompanhar os lançamentos daquela marca, produtos novos. Então, eu entro ali para buscar novidades. Para ficar mais bem informado, então, em busca de notícias. Então, a gente sabe que muitas marcas aí são marcas de comunicação, enfim, que acabam tendo como seu produto principal também notícia, né, ou a informação. Então, é o segundo motivo pelo qual as empresas seguem as marcas. Ou então, você tem uma marca, uma empresa de tecnologia da área de finanças, por exemplo. E aí os seus seguidores sabem que você está sempre antenado e eles podem ir no seu perfil que você vai ter aí sempre notícias
bacana sobre esse mercado. Então, você não pode se tornar referência nesse quesito, mesmo sem ser um veículo de comunicação. Você pode usar isso ao favor da sua empresa. Promoção, então, é um item que as pessoas perseguem aí quando elas seguem as redes sociais, as marcas nas redes sociais. A gente sabe, todo mundo segue algum perfil para ver promoção, então é uma coisa bem comum também. Entretenimento é um fator que também leva as pessoas a seguirem as marcas, buscar ir por conteúdos de humor, ou então a marca tem um viés de fazer publicações que trazem mais informações de entretenimento, isso é legal também. A gente sabe que hoje, dentro das redes sociais, a gente pode ter vários formatos, né, de conteúdo, então, empresas que exploram muito entretenimento na parte de vídeos, né, a gente está tendo hoje uma alta das lives, então, esse também é uma tendência aí que a gente pode utilizar nesse sentido. E educação, esse ponto é muito interessante, porque essa educação aí que apareceu na pesquisa, ele é uma educação especificamente das pessoas que buscam as marcas para saber mais sobre o funcionamento de algum produto ou sobre o funcionamento de algum equipamento, de algum serviço, seja antes dele realizar a venda ou mesmo depois. Então, comprei um computador novo e eu estou com dúvida de alguma funcionalidade, eu sei que a loja, né, que eu comprei o computador costuma postar aí informações sobre o funcionamento desse computador. Então, eu vou lá e vou buscar educação. Então, eu vou buscar melhorar meu nível de conhecimento sobre determinada coisa. Também é um aspecto importante para a gente explorar. Agora, sabendo de tudo isso, então a gente já tem aí 5 motivos principais porque as pessoas seguem as marcas nas redes sociais. Quem aí já tem um perfil, já está trabalhando, gerando conteúdo, fazendo publicação, já pode começar a pensar se as publicações será que a publicação que eu estou fazendo está atingindo essas tendências aí que estão se mostrando, como porque as pessoas seguem as marcas. Vamos dar uma olhada um pouquinho no outro ponto, do porquê as empresas deixam de seguir, porque as pessoas deixam de seguir as marcas, né? Então, por que a gente deixa de seguir uma marca nas redes sociais? Eu também trouxe os 5 principais motivos que são citados aí pelas pessoas. Vejam só que engraçado. Os 2 primeiros, eles dizem respeito à operação da empresa, muitas vezes que acontece no mundo que a gente está chamando aí de offline. O primeiro motivo que faz uma pessoa deixar de seguir uma empresa é produto ou serviço ruim. Então, tive uma experiência ruim com aquele produto, com aquele serviço, não quero mais acompanhar essa marca. Segundo motivo, suporte ou atendimento ruim. Então, vejam como faz todo sentido eu ter uma conexão muito forte entre o que minha empresa na vida real, no mundo offline, como eu conduzo a minha produção, os meus serviços, como eu conduzo o meu atendimento, porque isso vai ter, sim, um reflexo lá nas redes sociais. Não são 2 mundos separados. Então, o meu cliente que ele está me seguindo lá nas redes sociais, ele já teve ou deve ter algum contato futuro com a minha marca, né? Então, como que vai ser esse contato? Se for ruim, a gente já viu aí que é um motivo para que ele deixe de nos seguir. Conteúdo irrelevante. Então, aqui a gente tem uma demonstração de que se eu não conheço profundamente a minha empresa e o meu público, eu vou acabar publicando coisas que não fazem sentido para as pessoas que me seguem, e isso vai fazer com que elas deixem de me acompanhar. Excesso de propaganda é o item 4 aí dessa lista. Aí a gente olha lá, mas as pessoas falaram que gostam de ver promoção, e aí se eu coloco promoção, propaganda, muita propaganda, elas deixam de me seguir. Justamente aí que está na questão do planejamento e o quanto você consegue equilibrar os seus conteúdos, porque veja só, é o excesso de propaganda. Ninguém também quer seguir uma marca que o tempo todo só está publicando propaganda, né? Isso não está me agregando em nada, então eu vou deixar de seguir aquela empresa. E o quinto item, dos 5 pontos aí mais comentados pelas pessoas, é problemas com a privacidade. Então, marcas que em algum momento aí acabam desrespeitando a privacidade das pessoas, com excesso talvez de
de contato, ou talvez gestão de dados dessas pessoas dentro da rede social, né? Se tem ali algum diálogo acontecendo. Então, também é um ponto que as pessoas colocaram como que leva aí elas deixarem de seguir as marcas nas redes sociais. Então, aqui a gente pode ter um panorama bem legal, assim, até para levantar alguns insights do porquê que talvez a minha marca está perdendo seguidores, né? E o que eu posso fazer para tornar ela cada vez mais atrativa, levando em consideração os principais motivos que levam as pessoas a seguirem as redes sociais atualmente. Vamos seguindo, então. Então, a gente pensa assim, nossa, mas é difícil, né? Porque, às vezes, mesmo fazendo tudo certinho, estou seguindo a cartilha, por algum motivo, eu não estou conseguindo conquistar o coração do meu cliente, ele não está curtindo as minhas publicações, ele não está me mandando feedbacks, não está compartilhando. O que será que está acontecendo que eu não estou conseguindo me conectar com o meu cliente e fazer ele engajar comigo e eu ter um relacionamento legal com ele ali nas redes sociais? E aí, nesse ponto, eu quero trazer uma questão que já está em alta há algum tempo e que a gente vem acompanhando se fortalecer cada vez mais, que é a questão da criação de conteúdo, que é o que a gente chama aí de marketing de conteúdo, que é um marketing muito voltado à conexão. Então, o que ele prega essa estratégia aí de marketing? É uma estratégia que pode ser aplicada muito em redes sociais, mas não só nas redes sociais, tá? Mas acaba sendo uma ferramenta que a gente pode utilizar ao nosso favor. Então, o que significa? Separei em 3 pontos para a gente falar sobre marketing de conteúdo. Está muito ligado com a contar histórias. Então, é comprovado que as pessoas, elas se conectam a partir de histórias, né? Então, olha para o seu negócio, né? Olha para o seu produto. Você com certeza vai encontrar uma história legal que você pode compartilhar com as pessoas. E aí entra aí a ferramenta do storytelling também, que a gente pode utilizar para isso, que é justamente a gente utilizar a história para se conectar. Então, mas a minha empresa começou agora, eu não tenho aí 20 anos de história para contar, as pessoas querem fazer livro, enfim. Com certeza, mesmo se você é uma pessoa que está começando agora, está empreendendo agora, você tem alguma experiência, algo que você passou, que vai fazer você se conectar com o seu cliente. Então, contar histórias é uma forma muito legal de você criar essa conexão. Antecipar dores e necessidades também é uma forma da gente produzir conteúdo que se conecta com a nossa audiência, com os nossos clientes, com as pessoas que estão nos acompanhando. Então, eu tenho publicações, eu tenho conteúdo que, às vezes, vai tocar numa necessidade lá que meu cliente nem tinha se atentado que ele tinha, né, que ele podia ter, ou uma dor que ele já tem, né, e aí o meu conteúdo vai trazer uma solução para ele, que depois eu posso, né, conduzindo ele ali pela jornada dos conteúdos que eu vou gerando, levar ele a conhecer meu produto, a minha solução. Eu começo por ali, eu começo levando o meu cliente a uma conexão forte com a minha marca, porque eu mostro que eu estou interessado em atender alguma necessidade dele, alguma dor, e nesse momento eu não estou interessada em fazer uma venda necessariamente, eu quero me aproximar dele. O terceiro ponto importante é orientar a solução de um problema. Então, eu vou ali levantar questões que eu sei que estão relacionadas às soluções que meu produto pode oferecer, mas ao invés de oferecer meu produto necessariamente, logo de cara, eu vou oferecer alguma solução. A gente vê isso em consultoria acontecer muito, né? Então, coloco lá 20 tendências em marketing digital. É um conteúdo que vai me interessar, por exemplo. Aí eu entro lá no site da empresa, preencha aqui esse formulário para você receber o e-book das 20 tendências de marketing digital. Eu vou lá e preencho. Eu já caí ali no funil dessa empresa, já ofereci meus dados, mas eu estou recebendo em troca um conteúdo que vai ser muito rico para mim, que vai me ajudar a resolver algum problema. Pode ser que eu entenda que aquela empresa tem um produto
que ainda possa me ajudar mais ainda, né? Então, é muito comum que depois a equipe comercial entre em contato, né, para apresentar as ferramentas que essa empresa oferece, mas eu comecei ali solucionando um problema, né? Ou então, aqui uma planilha que vai te ajudar no seu controle das finanças, né? As finanças da sua casa. A gente vai lá e baixa. Isso é a empresa nos ajudando a resolver um problema e acaba criando uma conexão com a gente, porque você já deixou ali os seus contatos, depois a empresa vai começar a te mandar e-mail, apresentando novas soluções ou te sugerindo novos conteúdos. Então, a gente também vive isso no dia a dia. Então, é algo que a gente deve levar aí, considerar para levar para a nossa empresa. Então, a gente sabe que conteúdo é algo que gera muita conexão e que vale a pena a gente investir aí no nosso planejamento para as redes sociais. Então, eu coloquei aqui um roteirinho de perguntas que você está conversando aí com o conteúdo que você está gerando para a sua rede social ou para aquilo que você está pensando em publicar. E aí você pode fazer algumas perguntas que vão te ajudar a entender se isso está realmente sendo relevante, se você está construindo um conteúdo que vai levar a uma conexão com o seu cliente. A primeira é, o meu conteúdo resolve algum problema? Então, você olha para o seu conteúdo, será que ele está resolvendo algum problema que eu sei que o meu cliente tem e que ele ainda não sabe, que isso pode fazer com que ele se conecte com a minha marca? O meu conteúdo, ele de alguma forma muda o estado de espírito de quem está me seguindo? Eu consigo, de alguma forma, transmitir uma emoção boa? Eu consigo despertar curiosidade, né? Que tipo de emoção esse meu conteúdo está conseguindo transparecer? Que daí já é a última pergunta que a gente tem ali, ele desperta algum tipo de emoção? A gente sabe que nós somos muito movidos também por emoções, né? Histórias são uma forma da gente trabalhar muito com o despertar das emoções das pessoas. E o item de gerar identificação. Será que eu estou conseguindo gerar identificação com o meu público? Então, o meu público é da área agro. Será que eu estou usando termos que fazem com que eu me conecte com eles? Será que as imagens que eu estou utilizando, elas refletem o dia a dia do meu público? A gente vê muito, às vezes, essa desconexão, né? Então, nessa da gente querer utilizar muito banco de imagem, por exemplo, das nossas publicações, a gente acaba vendo aí muita imagem de um agricultor que nitidamente não é do Brasil, né, que é americano, por exemplo. Pela vestimenta, a gente vê isso, às vezes por equipamentos que aparecem na foto, a gente vê isso. Então, pensa, o meu público é um agricultor aqui de Toledo, será que ele olhando essa foto vai gerar alguma identificação? Né? Ou às vezes as mesmas fotos que aparecem termos escritos em inglês. Então, desde os pequenos detalhes, a gente sabe que o cérebro humano ele já vai fazendo essas leituras. Então, o meu conteúdo ele tem que gerar o máximo de identificação possível com o meu público, né? Na área educacional, a gente vê muito isso também. Estou vendendo o curso do público que está saindo do ensino médio, eu quero gerar uma identificação com esse público. Eu vou lá e coloco algumas imagens de executivos engravatados, mesmo que seja o meu objetivo mostrar para o estudante que ele pode chegar, né, a esse cargo, né, enfim, não é algo que naquele momento do primeiro contato eu gero alguma identificação, porque o estudante olha e ele não se vê ali. Então, também é uma questão para a gente levar em consideração se eu estou utilizando o meu marketing para gerar identificação com o meu público. Então, falamos agora um pouquinho sobre conteúdo. Então, a gente já viu o que as empresas, o que as pessoas buscam quando elas seguem as marcas nas redes sociais, o que elas que fazem elas pararem de seguir as marcas. A gente já falou um pouquinho sobre conteúdo, então, e como gerar conexão com o meu público. Vamos seguindo, então. Bom, então agora a gente está aqui com muita informação, né? Eu já consegui entender aí, mais ou menos, como que eu vou fazer essa questão de marketing de conteúdo, já estou tendo algumas ideias de como que eu posso aplicar na minha empresa, ou, né, vou criar o meu perfil agora, já sei que eu já vou seguir determinada linha, como que eu desenrolo tudo isso e começo a colocar em prática. Então, agora a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre a prática disso no nosso dia a dia. A primeira questão que a gente tem que levar em consideração é que eu preciso definir alguns objetivos do porquê minha marca vai estar numa rede social.
Então, a minha empresa tem lá os objetivos bem definidos, eu já sei as metas que eu quero atingir, eu vou utilizar isso como base também para definir quais são os meus objetivos aqui nas redes sociais. E eu não preciso ter um objetivo só ou dois. Eu posso ter mais objetivos e isso vai me ajudar a desenhar a minha estratégia e os meus conteúdos ao longo do mês, ao longo da semana, conforme eu for me planejando. Então, eu coloquei ali alguns dos objetivos que podem ser das marcas nas redes sociais. Podem ter outros objetivos que eu não coloquei aqui, com certeza tem outros objetivos que você pode identificar que são mais específicos da sua empresa. Mas esses aqui são objetivos bem comuns. Então, o objetivo de percepção de marca, eu estou nas redes sociais porque eu quero tornar a minha marca mais conhecida. É um objetivo muito comum. A maioria das empresas busca isso, né? Está nas redes sociais porque é um canal a mais para tornar a marca conhecida. Que eu não estou... Pelo menos... O segundo item dessa lista é aumentar a base de contatos para venda, né? Então, a captação de leads. Eu quero usar a minha rede social para aumentar minha base de contatos para minha equipe de vendas ou para fazer vendas diretas, né? Que também é um dos itens ali. Suporte ao usuário. Então, eu quero tornar a minha rede social também um canal onde o usuário do meu produto ou do meu serviço pode entrar em contato comigo para tirar dúvidas, né? Para fazer esse atendimento. Pode ser uma ferramenta de endomarketing. Eu quero utilizar as redes sociais também para valorizar as minhas ações internas, as ações dos meus colaboradores. Pode ser uma forma de utilização para captar talentos. Então, também uso a minha rede social aí para mostrar um pouco da minha estrutura, dos meus benefícios, porque eu sou da área de tecnologia, tem muita gente de tecnologia que me segue, e eu sei que pode ser uma forma aí de eu captar talentos para a minha empresa, se eu aproveitar as redes sociais para expor meus benefícios. Em captação de talentos, a gente vê que o próprio Google utiliza muito dessa estratégia, né? Se você olhar as redes sociais do Google, talvez eles não precisem de rede social para se tornar uma marca mais conhecida. Então, o tempo todo eles estão mostrando lá como é legal trabalhar no Google, olha os projetos legais que a gente desenvolve, olha a nossa sala de trabalho, como é legal. Então, é uma forma também deles captarem talentos e construírem essa imagem aí de marca, a marca de contratação deles. Então, vou pensar aí nos meus objetivos, vou definir alguns objetivos para eu saber que linha que eu vou seguir aí para minha atuação nas redes sociais. E aí, a partir de agora, eu vou começar a dar alguns exemplos de como a gente faz lá no Bioparque, para vocês entenderem como que na prática isso pode ser realizado. Então, vamos lá. Eu defini os meus temas, os meus objetivos, então agora eu vou começar a executar, vou sentar para começar a pensar no meu planejamento de conteúdo, no que eu vou publicar nas minhas redes sociais. Então, eu vou transformar os meus objetivos o que eu chamo de editorias, ou de temas principais, o que eu quero reforçar nas minhas redes. Então, vamos lá. Lá no Bioparque, a gente tem um dos nossos objetivos com as redes sociais, é captar leads para a nossa área comercial. Então, eu sei que nós temos uma demanda comercial de venda de terrenos, né, da área de imobiliária. Então, eu preciso usar as redes sociais também para captar leads para essa área comercial. E aí eu pego esse objetivo principal e começo a transformar ele em temas que eu posso trabalhar ao longo do tempo. Então, eu já posso definir ali alguns temas que vão ser recorrentes, que eu vou colocar no meu calendário todo mês. Como, por exemplo, depoimentos de investidores. É uma ação que a gente já comprovou que funciona muito bem, então eu sei que eu posso utilizar isso ao meu favor e isso funciona para eu captar leads para a minha área comercial. Então, é um dos temas que eu vou trabalhar dentro dessa editoria macro. Eu também posso fazer publicações falando sobre os benefícios de investir no Bioparque, por que uma pessoa tem que investir lá, por que ela deve morar no Bioparque, por que ela deve construir no Bioparque. Então, também é um tipo de tema que eu posso trazer dentro dessa editoria macro. Atualizações sobre o nosso território, vídeos de drone, então, publicações que a gente faz e sabe que funciona muito, assim, publica uma foto nova lá do loteamento, a gente sabe que tem muita interação e a gente acaba recebendo um retorno muito legal de captação de leads.
Então, vou colocar ali também na minha listinha de conteúdos que eu vou trabalhar. Vou trabalhar com parceiros, né? A gente tem hoje instituições financeiras que são parceiras, por exemplo, do Bioparque. Então, vou pensar em publicações também específicas para isso. Isso tudo, vejam só, a quantidade de temas que eu consigo trabalhar dentro de um objetivo só. E aí a gente tem mais, vamos lá. Captação de leads também para a nossa área de empresas. Então, que tipo de ação que eu vou fazer na minha rede social que eu vou buscar aí o objetivo de atrair empresas para o Bioparque, que eu vou conseguir criar uma conexão, que eu vou conseguir começar uma conversa com possíveis empresas que podem se instalar no Bioparque, que também é um dos nossos grandes objetivos. Então, o que eu vou mostrar ali? Eu vou mostrar as novas empresas residentes, eu quero mostrar que o ecossistema está movimentado, que tem empresa nova chegando todo o tempo. Eu vou mostrar os nossos benefícios, então, o que o Bioparque tem de diferente, por que as empresas têm que vir para o Bioparque. Eu vou me utilizar muito de depoimentos de empresas residentes para fazer também essa chamada prova social, né? A empresa residente falando, olha, vem para cá, vale a pena. E eu vou falar também muito de notícias do nosso ecossistema, que é justamente para mostrar aí que ele está funcionando, está crescendo, enfim. E aqui vou abrir um parênteses para a questão dos depoimentos, que é um tipo de conteúdo muito legal, que praticamente todas as empresas aí têm potencial de explorar, que é a questão da prova social, né, que é o seu cliente falando que o seu produto é bom, no nosso caso ali, as empresas dizendo que vale a pena se instalar no Bioparque, os clientes que adquiriram terreno dizendo que vale a pena comprar terreno no Bioparque, que é um investimento seguro. Então, isso reforça tudo aquilo que eu falo nas minhas outras publicações. Só que não sou eu que estou dizendo, é o meu cliente que está dizendo. Então, isso tem uma força muito maior de conexão com o meu público. Então, você pode começar a fazer isso de maneira escrita, por exemplo. Às vezes eu não tenho um vídeo, mas eu tenho uma frase da pessoa que ela me falou em um momento, eu pedi autorização para ela, se eu poderia usar na minha divulgação, ela me autorizou, então eu vou utilizar isso. Ou pode ser em vídeo, como a gente está fazendo. Então, tem várias maneiras aí da gente explorar isso, mas a questão de depoimento é muito legal e gera muita identificação com o seu público. Uma outra editoria aí que a gente tem, que é a institucional, ou é a percepção da marca, que é onde eu vou trabalhar tudo aquilo que está ligado à marca Bioparque, né? Então, onde eu vou publicar as nossas notícias, eu posso trabalhar um tipo de conteúdo mais voltado para artigos, né? Um pouco mais informativo, mais noticioso, onde eu vou falar sobre os nossos eventos, né? Divulgação de eventos, onde eu vou colocar as datas comemorativas. Data comemorativa é um tipo de conteúdo muito legal para trabalhar também em redes sociais, considerando que você precisa avaliar se a data comemorativa que você está pensando em trabalhar, ela tem realmente conexão com a sua marca, né? Então, hoje, se a gente pega aí calendário de marca comemorativa, tem marca comemorativa de tudo, mas será que aquilo lá realmente tem alguma conexão com a minha marca, tem a ver, né? Ou o meu público vai gostar de ver esse tipo de publicação, porque a gente vê muita publicação, né, sobre isso que acaba passando. Agora, vou dar o exemplo, Dia do Cientista, do Pesquisador Científico, Dia da Inovação, são datas que têm muito a ver com o nosso ecossistema. Então, eu não estou simplesmente fazendo uma publicação para dizer que aquele dia é o Dia do Cientista. Eu posso dizer que o Bioparque incentiva isso, que nós temos ações nessa área, então acaba se tornando muito mais fidedigno, assim, né, com o que a gente faz na vida real, no mundo offline. Então, por exemplo, eu tenho lá o dia da bola de futebol. Não tem nada a ver o dia da bola de futebol com o Bioparque. Mas se eu sou uma empresa da área de esportes, uma loja de artigos esportivos, sou um preparador físico, tem algum produto nessa área, pode ser interessante, pode ser até uma abordagem um pouco mais bem-humorada. Então, vale muito a pena postar em datas comemorativas, mas elas vão te trazer um resultado muito melhor se você fazer as datas comemorativas que realmente têm a ver com o seu negócio. Publicação de vagas, então, também tem a ver aí com a nossa marca institucional, com a nossa marca empregadora. Então, o tipo de publicação que a gente também faz. E
por último, não mais importante, a nossa editoria macro, que eu chamo de informar e entreter. É o tipo de conteúdo que eu tenho ali dentro do meu planejamento mensal, que ele tem o objetivo de levar uma informação nova para o meu público. Então, tenho aí 2 exemplos que a gente faz todo mês, que é a dica de livro e que é a nossa série Pensadores. Então, por que dica de livro, né? Isso tem muito a ver com o Bioparque. Inclusive, livro é um dos brindes que a gente costuma dar para os nossos clientes, né? Ou para o pessoal que visita o Bioparque. Nós sabemos que os fundadores do Bioparque têm uma ligação muito grande com a leitura, com livros. Então, vejam que é uma ação que muitas empresas acabam fazendo, a dica de livro, mas nós temos essa conexão mais profunda com essa ação, né? Então, os livros que a gente publica nas redes sociais, as nossas dicas, eles já foram lidos, por exemplo, pelo nosso fundador, pelo Luiz Donaduzzi, ou foram indicação de um dos nossos gestores, né? Não é um trabalho que é feito de forma aleatória. Então, isso também traz um pouco mais de valor para essa ação. E a série Pensadores, nossa série de pensadores, de cientistas, que 2 vezes por mês a gente também sempre publica uma história aí de um pensador, de um cientista. Também tem uma conexão com a nossa história, porque os pensadores que a gente publica são nomes das ruas lá do Bioparque. Então, olha só, a gente aproveitou uma informação do nosso ecossistema, né? Então, as ruas do Bioparque todas terão nome de cientistas ou de pensadores, de pesquisadores. Então, vamos utilizar essa informação para a gente fazer uma publicação nas nossas redes sociais falando sobre isso, né? Vou levar informação para as pessoas e vou gerar mais conexão delas com o nosso ecossistema. Então, eu defini aqui 4 editorias macro, e dentro dessas editorias eu fui dividindo em diferentes conteúdos que eu posso trabalhar ao longo do meu mês. E assim você vai fazer olhando para a sua empresa, para a sua marca, né? O seu produto. Então, eu quero trabalhar muito a questão comercial, mas não está muito focado na captação de leads. Eu quero mais levar informação sobre o meu produto, quero mostrar o funcionamento. Então, você pode ter objetivos diferentes. Esse é um caminho para você conseguir fazer a construção desse conteúdo e ficar um pouco mais claro, e você não ter que ficar batendo a cabeça toda vez que você tenha que publicar alguma coisa nas redes sociais. Uma maguinha aqui. Então, eu já defini as minhas editorias e eu já sei dentro de cada editoria que tipo de conteúdo que eu posso trabalhar. Lembrando, gente, que isso aqui também é flexível, então pode ser que eu teste algum tipo de conteúdo ali dentro do comercial que não funcionou. Talvez mês que vem a gente não repita esse conteúdo. Então, isso também vocês precisam ir ajustando aí, olhando conforme os conteúdos vão funcionando ou não com o público. Então, aqui eu trouxe um exemplo da nossa planilha aí de planejamento, da organização das nossas publicações. O pessoal aí da minha equipe que está assistindo vai reconhecer. Ela não é uma planilha, né, muito bonita, nem nada tecnológico, é uma planilha justamente para a gente ter uma gestão visual das publicações que eu vou fazer ao longo do mês. Então, eu tenho aí a minha planilha do mês de julho. Nada mais é do que um calendário no mês de julho, que a gente coloca no Excel e onde a gente vai ali montando o quebra-cabeça das publicações durante o mês. Então, eu posso identificar aí daquelas editorias que eu defini antes, eu consigo identificar que eu tenho ali publicações da área comercial, e aí eu dividi entre o que vai ser sobre os terrenos, o que vai ser depoimento, né, o que vão ser fotos, o que vai ser vídeo. Eu consigo identificar ali que eu tenho publicações da área de empresas, eu vejo as minhas publicações que eu uso para entreter e para levar informação, que é Pensadores e a dica de livro, eu vejo vaga, eu vejo notícias do Bioparque. Então, aqui é a minha gestão visual dos conteúdos que eu vou publicar durante o meu mês. Isso aqui ajuda muito a gente se organizar com as publicações. Vocês podem ver aí que no mês de julho mesmo a gente teve alguns buracos aí que não teve publicação. Então, acontece da gente planejar uma publicação e não dar certo, né? Eu não consegui fazer a foto a tempo, ou aquilo não ficou legal, planejei divulgar, mas não ficou legal, e aí a gente acaba não fazendo a publicação. Entre fazer uma publicação ruim, né, e não fazer, a gente muitas vezes opta por não fazer. Então, é normal que isso aconteça, mas se eu tenho esse planejamento, fica muito mais fácil, inclusive, para a gente remanejar. Então, eu tenho uma publicação que eu faria lá no dia 20,
e eu estou no dia 9 e acabei ficando sem publicação, porque hoje aconteceu algum problema. Como eu já tenho esse tema pronto, já pensei o que eu ia publicar, e ele é um tema que eu consigo mudar, não é uma data comemorativa nem nada, eu posso fazer um remanejamento, eu tenho mais tempo para pensar nesse outro buraco que se abriu ali no dia 20. Então, é uma forma visual da gente fazer esse controle dos conteúdos. Então, decidi os meus objetivos, criei as minhas editorias macro, ali os meus temas macro, e eu coloquei de forma visual o que eu vou publicar. Aqui pode ser numa planilha, você pode ter um calendário de mês ali que você vai fazendo as anotações para você se organizar, vai fazendo uma folha de papel. O importante é que você consiga ver o seu mês e você consiga ver que você tem conteúdos planejados para trabalhar ao longo dele. Aí a gente vai para a próxima, seguindo aí nas etapas, né, da publicação. Então, fiz o meu planejamento, agora eu vou começar a desenhar as minhas publicações para eu poder me organizar com antecedência e não chegar no dia e eu ainda ter que pensar o que eu vou escrever do Dia Internacional do Cooperativismo. Né? Concordo que não é uma coisa que a gente acorda pensando nisso, então eu preciso me planejar com antecedência e decidir o que eu vou publicar. Então, é uma etapa para você confirmar fotos, vídeos, textos, tudo aquilo que vai fazer parte da sua publicação. É uma etapa para você acertar os detalhes da sua publicação. Então, às vezes, fiz uma ação com um colaborador, eu preciso pegar um termo de uso de imagem, né? Eu fiz com um parceiro, com um cliente, preciso acertar esse detalhe, preciso pegar uma autorização. Então, nesse momento, você já faz toda essa organização. Ou então, preciso pegar alguma aprovação, né? Eu sou da equipe de marketing da empresa, preciso aprovar com alguém essa publicação, então você também nessa fase já deixa tudo organizado para você resolver essas questões, depois chegou na hora da publicação, está tudo resolvido. E aí eu coloquei um print aí de um modelo também muito simples que a gente utiliza para fazer as aprovações dessas publicações. Então, vejam, esse Word, ele é a descrição daquilo que eu tenho lá no meu calendário. Então, eu tenho lá, dia 2/7, por exemplo, a gente tinha uma publicação da área comercial voltada para terrenos. Então, ali eu já tenho o que eu vou escrever nessa publicação, ou qual que é a proposta de texto para essa publicação, e eu já tenho, inclusive, uma sugestão de imagem. Se você precisa submeter isso à aprovação de alguém, fica muito mais fácil para você deixar o material pronto, porque você já colocou ali, estou pensando em usar esse texto, estou pensando em usar essa imagem, o que você acha? Então, é uma ferramenta que a gente utiliza, então, lá na equipe, a Glari e o Juliano acabam organizando essa parte, depois eles me mandam esse arquivo e a gente vai só alinhando alguns detalhes. Chegou no dia 4/7, é o Dia Internacional do Cooperativismo, a gente já tem essa publicação desenhada, muito mais fácil, a gente não precisa ficar mais despendendo uma energia para pensar o que a gente vai escrever. Então, são algumas ferramentas que a gente utiliza e eu gostaria de mostrar para vocês que são ferramentas simples, não tem nada de mistério, simplesmente elas ajudam a gente a manter essa organização e esse planejamento da nossa rotina ali, porque nós não temos só as redes sociais para cuidar. E, de repente, aí na sua empresa, você que vai resolver fazer essa questão das redes sociais também. Então, isso acaba te tomando um tempo. Agora, se você tira um período para fazer esse planejamento com antecedência, isso ajuda você a se organizar e te libera tempo para focar em outras questões também. Então, fizemos o nosso calendário, definimos os nossos temas, eu já sei o que eu vou publicar, eu já desenhei esse meu arquivo aqui com os meus textos, as minhas fotos, já estou organizada para o meu mês, e aí, chegou na data, eu vou fazer a minha publicação. Hoje, a gente sabe que existem algumas ferramentas no mercado que auxiliam a fazer a automação, né, dessas publicações, ou até mesmo agendar. Algumas redes sociais, elas já permitem que você faça o agendamento direto ali na rede social, o que facilita bastante, né, para datas comemorativas, por exemplo, isso é uma forma legal de você garantir que no início do dia ali já vai estar a publicação pronta. Então, você pode se utilizar desses artifícios, ou então, não, eu vou ter alguém que vai estar ali diariamente fazendo as publicações, cuidando, né, ou se é a publicação de fim de semana, eu vou me comprometer a fazer isso. Então, chegou na etapa da publicação, fiz a minha publicação e pronto, ela está lá. E aí, agora, a gente entra na fase que muitas vezes acontece de publiquei, saí correndo, deixei meu conteúdo lá
e não acompanho mais ele até eu voltar de novo para a rede social e ter que fazer a minha próxima confirmação, que é a nossa etapa de acompanhamento dessas publicações. Então, publiquei, o que eu vou fazer agora? Ai, meu Deus, fizeram um comentário, será que eu tenho que responder? Será que eu não tenho que responder? Como é que eu posso utilizar do meu conteúdo para interagir ali com o meu público? Então, eu trouxe aqui para mostrar para vocês alguns exemplos nossos do Bioparque, mesmo de algumas redes sociais nossas, para vocês, nossos perfis, para vocês verem aí alguns exemplos de forma de interação também, talvez tirar alguma ideia, ou entender como que isso pode funcionar no dia a dia. E a importância, gente, da gente manter esse acompanhamento das publicações, porque quando uma pessoa faz um comentário, quando ela te manda uma mensagem, ela espera que você dê esse retorno, e o mais rápido possível. Então, entenda isso como um canal aí de comunicação do seu cliente com a sua empresa. Você precisa estar ali, precisa responder, precisa dar um retorno para o seu cliente. Então, vou mostrar aqui uma primeira ação que a gente fez, que foi uma ação de divulgação de pensadores. Então, é uma das nossas ações ali que a gente pode considerar assim mais light, é a nossa ação de entretenimento. Então, a gente publicou, muitas vezes a gente publica o pensador no feed e acaba criando lá nos stories do Instagram uma interação diferente, assim, sobre a vida desse pensador. Então, a gente coloca enquete, coloca curiosidades, e nesse caso a gente colocou uma enquete sobre o Isaac Newton, era alguma coisa sobre a vida dele, e as pessoas liam e foram respondendo. Isso foi num sábado de manhã que a gente fez a publicação, e aí no sábado à tarde eu comecei a interagir com as pessoas que tinham respondido a nossa enquete. Então, são pessoas que já se disponibilizaram ali a criar algum vínculo, né, com o perfil do Bioparque, eles não pularam aquele story, eles acharam interessante, foram lá e responderam. Pensei, vamos testar, começar a mandar umas mensagens para essas pessoas para ver o que vai acontecer. E aí a gente recebeu muitos feedbacks como esse aí do Paulo, onde a gente mandou: olá, Paulo, tudo bem? Esperamos que você tenha gostado do conteúdo sobre Isaac Newton. Bom final de semana. Muitas pessoas leram, né, e ok, ou curtiram, e aí a gente recebeu feedbacks como esse. Ótimo, e vocês? Muito boa essa interatividade. Igualmente, bom final de semana. Olha que de uma mensagem aí que eu mandei para uma pessoa específica, né, numa ação que eu já tinha criado ali no meu story, eu recebi um feedback de que é legal essa interatividade, é legal esse conteúdo. E a gente recebeu outras dessa mesma ação, assim, nossa, que conteúdo legal, eu sempre mando para os meus amigos, continuem fazendo. Então, vejam que conversar com as pessoas é uma forma de você também ter um termômetro se o seu conteúdo está tendo uma boa aceitação ou não. Tá? Então, você postar e esquecer, quando você entra lá, tem uma mensagem lá perdida de um mês atrás, de alguém solicitando um orçamento, ou pedindo mais informações sobre o seu produto. Já deu tempo dele correr atrás de procurar um concorrente seu. Então, encarem isso, essa interação também como uma ferramenta muito legal para você trabalhar dentro das redes sociais. Aí, um outro exemplo de outro tipo de comentário. Esse foi no LinkedIn do Bioparque. Ele era uma publicação que a gente fez com uma frase do Dr. Luiz, que falava sobre reter os cérebros no Brasil, e a gente recebeu esse comentário de um pesquisador, e ele foi ali e ele contou um pedaço da história dele, o que aconteceu com ele. Então, ele diz, também eu concordo com isso, eu tive que sair do Brasil para estudar, vim para o Canadá, voltei para o Brasil, não encontrei nenhuma oportunidade, tive que voltar para o Canadá de novo. Então, veja bem, essa pessoa, ela se dispôs ali a compartilhar com a gente um pouco da história dela. Então, o mínimo que a gente poderia fazer era dar uma resposta decente para essa pessoa. Então, a gente foi ali, respondeu, agradeceu o relato dele, né, dizendo que tem tudo a ver com o Bioparque, que o objetivo do Bioparque é justamente esse, criar condições para os pesquisadores ficarem no Brasil. Então, a gente deu uma resposta que se identificou ali com o relato dele. Eu poderia simplesmente ir lá curtir, né? Ele ia ver a curtida, ok, mas a gente foi lá e respondeu, e ainda depois ele foi lá e colocou uma nova resposta aí abaixo do nosso comentário. Então, tenha certeza que, no caso aqui era o Fábio, ele passou a ter uma relação diferente com o Bioparque. Ele pensou, poxa, tem alguém ali que realmente está lendo os meus comentários,
e está me respondendo de uma forma humana, né, não de uma forma robótica. Então, isso também gera interação, e vejam que a gente pode fazer diferentes tipos de interação, de comentários, dependendo do nível do assunto, né? Um assunto mais leve, um assunto um pouco mais complexo, como dessa publicação. Aí eu trouxe um outro exemplo aqui, foi onde a gente acabou recebendo um feedback também, é uma outra forma da gente utilizar a interação com as pessoas nas redes sociais. A gente fez uma publicação, se não me engano, essa aí era também de fotos atualizadas ali do Bioparque, das obras, e aí a pessoa comentou, nossa, Toledo é show. Então, eu estava falando que legal, Toledo é show, e a gente foi lá e respondeu. Trabalhou, tal, né, sempre chamando a pessoa pelo nome, isso também gera uma identificação. Trabalhamos para que o Bioparque tenha mais desenvolvimento, mais empregos, inovação, agradecemos por acompanhar nossas publicações. E aí, olha só, a gente não foi lá pedir para ele dar um feedback do Bioparque, e nem o primeiro comentário dele foi sobre isso. Mas aí o fato da gente responder fez com que ele voltasse lá e colocasse: sou um admirador desse lindo projeto para Toledo e região, acredito no Bioparque. Então, a gente fica pensando, como que eu vou fazer para conseguir feedback dos meus clientes? Olha aí, a interação, responder comentários, é uma boa forma da gente fazer isso também. E o último exemplo que eu trouxe é de um comentário de um colaborador do Bioparque. Veja só, é um colaborador da nossa área de construção, nossa área de obra. Essa publicação, no caso, ela mostrava, né, algumas fotos da obra, e aí ele foi lá e comentou, eu estou fazendo parte dessa história até hoje, acabei de sair do CD, né, o CD da Praia de Dona Dulce, que é uma das obras que está acontecendo no Bioparque, e estou retornando para casa com imensa satisfação, um abraço. E nós fomos lá e respondemos, agradecemos por sua contribuição para tornar o Bioparque realidade. Então, também utilizando as redes sociais para criar um engajamento com os colaboradores. É um colaborador da nossa área de construção, ele não tem no dia a dia contato com a nossa equipe de marketing ou, né, com as nossas ações de marketing, mas ali é uma forma que ele consegue se conectar com a empresa, muito mais às vezes do que no próprio dia a dia. Então, o fato da gente responder, pode ter certeza que para ele gerou um grande valor, e esse caso é engraçado porque essa mesma pessoa, nessa publicação, acabou respondendo dúvidas, né, um rapaz foi lá e comentou assim, eu passei por aí, não sei que obra é essa, enfim, e aí esse mesmo colaborador foi lá e explicou tudo certinho que obra que era, e foi muito legal, e assim a gente acaba criando também novos embaixadores aí da nossa marca nas redes sociais, são pessoas que vão ajudar a gente nesses momentos, né, de colocar uma informação adicional, são pessoas que vão ajudar a defender nossa marca, às vezes no momento ali de crise, no momento de críticas. Então, valorize os comentários dos seus colaboradores, da sua equipe, porque isso também é muito legal, faz bastante diferença. Bom, falamos então sobre gerar conteúdo, como eu defino algumas linhas ali de conteúdo que eu posso trabalhar nas minhas redes sociais, falamos sobre como me planejar com as publicações, como que eu organizo, como que eu aprovo, falamos sobre a publicação em si, falamos sobre o acompanhamento dessa publicação, o quanto é importante. E agora chegou o momento da gente falar de um ponto que para mim, é crucial, que é justamente a questão dos indicadores. Eu coloquei aí que é justamente o ponto de virada, que é o ponto que eu consigo mostrar que todo esse conteúdo que eu estou gerando, esse esforço que eu estou fazendo para ter conteúdo bom, ter foto legal, eu estou entrando em contato com os meus clientes, pedindo depoimento, é o momento de eu mostrar que realmente isso está fazendo sentido e está dando certo, que é quando eu vou mostrar os meus indicadores. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, levando em consideração aí que a gente pode ter indicadores de diversas naturezas, né, dependendo do que você quer mostrar, mas existem dois muito comuns que a gente pode dividir aí, também para facilitar na hora de você decidir qual você vai seguir. São os indicadores que atendem à estratégia da empresa. Então, olha lá para a sua estratégia, por exemplo, comercial, tem uma estratégia de vendas muito bem definida. Então, eu posso criar indicadores dentro das redes sociais que vão atender essa estratégia maior da minha empresa.
Então, dentro da minha estratégia comercial, nas redes sociais, eu vou trabalhar com a captação de leads. Esse vai ser um dos meus indicadores, né? Quantos leads eu consegui captar com ação específica dentro das redes sociais. E aí você pode atender a outras estratégias, né? Estratégia comercial, estratégia de RH, enfim, você vai definir aí o que tem mais sentido para a sua empresa. E eu vou ter também os meus indicadores de execução, os meus indicadores de rotina, que vão medir o quê? Se eu estou fazendo a quantidade de publicações que eu me comprometi a fazer por mês, se eu estou realmente me organizando com a minha agenda, então isso está gerando as publicações que eu pensei, como que está o desempenho aí da minha equipe ou aquilo que eu me propus a fazer durante o mês dentro das minhas redes sociais. Isso é bem comum a gente também utilizar justamente para medir o trabalho da equipe, né? O volume de trabalho que está sendo gerado a partir das redes sociais. Também é uma forma da gente medir. E aí, ainda dentro dos indicadores, a gente pode estabelecer metas. Então, além de eu medir, né, estou crescendo 100 seguidores por mês nas minhas redes sociais. Mas será que isso, né, esse número faz sentido, não faz? Tá legal, não tá, né? Como que eu vou me basear para saber se isso está bom? Eu não quero simplesmente ficar jogando uma planilha. Eu quero saber se isso está de acordo, se faz sentido eu continuar com a estratégia que eu adotei. Então, eu posso olhar para alguns itens aí para identificar e criar essas minhas metas, né? As minhas referências. Um dos pontos é eu olhar a concorrência. Então, o que minha concorrência, como que está sendo o desempenho da minha concorrência e como que eu posso usar isso como referência para as minhas metas, né, para os meus indicadores. Um exemplo por exemplo, tempo de atendimento. Quanto tempo que o meu concorrente está demorando para dar um retorno de uma mensagem lá nas redes sociais. Isso no Facebook a gente consegue ver, quando você entra na fanpage lá da empresa, aparece, né, normalmente responde em 1 hora. Você já consegue ter essa informação e você pode aí utilizar de outras técnicas aí também para descobrir isso, né? Pode fazer cliente oculto, enfim, utilizar outras ferramentas para você saber como que está o desempenho da sua concorrência em determinado item. Imagine que é um concorrente seu ali muito direto e vocês dois atendem orçamentos via redes sociais e você descobre que ele está demorando 12 horas para dar um retorno em média de um orçamento. E você está ali ralando para responder os seus orçamentos em 1 hora, às vezes menos que isso. Então, já é um indicador que você está conseguindo medir do seu concorrente e olhando como está o seu desempenho e fazer essa comparação. Outra referência que a gente pode buscar é a referência de mercado. E aí entra algo que a gente utiliza muito no Biopark. Hoje, as nossas metas das redes sociais, elas são muito baseadas em mercado. Então, a gente busca, claro, fontes confiáveis, pesquisas atualizadas que consigam trazer dados legais para a gente estabelecer as nossas metas. Então, hoje, quando eu olho para pegar, por exemplo, o LinkedIn, eu consigo saber que crescimento de seguidores, que a minha taxa de quantidade de publicações por mês, por exemplo, eu tenho um embasamento de pesquisas e de dados de mercado que me fazem criar uma meta para isso. Mas, por exemplo, no LinkedIn, eu não consegui encontrar nenhum dado de mercado que me mostrasse uma boa média de engajamento. Então, existe alguma coisa, mas eu não achei nada assim que realmente fosse confiável que eu pudesse utilizar. Então, o que a gente utiliza para isso? O nosso histórico. E você pode utilizar isso também em outros itens ali das suas redes sociais. Então, eu quero medir o nosso crescimento de seguidores a partir do meu histórico dos últimos 6 meses do ano passado. Então, você pode utilizar o histórico como uma referência. No caso do LinkedIn, a gente utiliza a referência de engajamento de mês do ano passado para a gente utilizar para esse ano. Então, também é uma forma de você ter aí uma referência e poder criar metas, né? Acho que isso que é importante. Se você está realmente se empenhando, querendo ver que aquilo dê resultado, está se empenhando no conteúdo, poxa, eu preciso criar umas metas para saber se eu estou conseguindo atingir, se está legal. Então, você pode utilizar algumas dessas referências aí para criar essas suas metas. E aí eu trouxe aqui
claro, vocês não vão conseguir ler, mas só para ter uma noção visual, assim, de como que a gente, uma das formas que a gente organiza hoje o nosso relatório de metas. Quem participou das outras aulas aí com o Dr. Luiz vai encontrar algumas similaridades aí de coisas que ele falou, né, como, por exemplo, a meta e o realizado. Então, nos relatórios que ele mostrou nas outras aulas também, a gente tinha isso presente. Lá no cabeçalho do meu relatório, eu tenho lá o nome da minha estratégia, eu tenho o nome desse relatório, então é investimentos e retorno em mídia. Ele não é um relatório que eu meço só as minhas redes sociais, aí eu tenho informações sobre nosso trabalho de assessoria de imprensa, sobre newsletter, sobre site, e as redes sociais são uma página desse relatório. Então, aí eu tenho uma visão geral de como que está o nosso desempenho dentro daqueles indicadores que nós medimos, tá? Curiosamente, ali o nosso indicador de engajamento do LinkedIn, que é o que a gente utiliza histórico para medir, ele vem vindo mal aí desde janeiro até agora, o que significa que pode ter acontecido alguma mudança na estratégia do LinkedIn, que é o que eu comentei lá no começo, né? As redes sociais mudam as estratégias, ou então que a gente está cometendo algum deslize no conteúdo que não está sendo de interesse do nosso público, porque eu já bati a minha meta anual de seguidores do LinkedIn, por exemplo. Agora, na metade do ano, eu já atingi a minha meta. Por que meu conteúdo não está gerando esse engajamento? Então, o relatório também serve para trazer esses insights, de ver o que está funcionando e o que não está, e poder fazendo esses ajustes ao longo do caminho. Indicadores é uma coisa que também pode estar em constante melhoria, né, em constante desenvolvimento. A gente vê hoje, especialmente no Instagram, alguns indicadores novos aí ganhando bastante força, que é aquele indicador de salvar a publicação, o indicador de enviar a publicação. Nós ainda não estamos medindo especificamente esses indicadores, eles acabam entrando ali no engajamento, mas ainda não temos nada medindo eles especificamente. E eu li na semana passada também algumas pesquisas já mostrando formas para você medir também o engajamento nos stories. Então, será que a quantidade de stories que eu estou fazendo está funcionando, o tempo que as pessoas estão ficando ali, quantos stories eu posso publicar para garantir que a pessoa vai assistir até o final. Então, são insights novos que vão surgindo no mercado o tempo todo e que podem se transformar em indicadores aí para o seu trabalho das redes sociais. E um ponto importante que eu quero destacar antes da gente terminar é a questão de testar. Então, coloquei bem grande aí, não esqueça de testar. Um dos benefícios das redes sociais é que a gente consegue testar a estratégia e ter um resultado ali quase que em tempo real. Então, teste formatos diferentes, teste horários diferentes de publicação. Não publique todo dia no mesmo horário, você pode descobrir que talvez seu público esteja mais online em algum outro horário, e a própria rede social te dá essas informações. Também aí talvez conteúdo para a gente conversar em algum outro momento, né? Como a gente utilizar as redes sociais para ter também essas informações. Frequência. Então, a gente sabe que o mercado fala muito em pelo menos uma publicação por dia, mas a sua empresa acaba produzindo conteúdos que a gente chama de conteúdos muito ricos. Nossa, eu publico uns vídeos assim de tutoriais muito completos, é um conteúdo realmente que tem muita relevância para o meu público. Talvez você não precise fazer publicação todos os dias, porque aquela sua publicação ela vai suprir talvez 2 ou 3 publicações ali com conteúdo um pouco mais simples. Então, testar isso também, ver como que isso vai performando ali dentro do seu mês. E, principalmente, conteúdos diferentes. Então, vejam que lá nas minhas editorias principais eu tinha vários tipos de conteúdo para eu não ficar caindo naquela coisa de todo mês publicar a mesma coisa, né? Acaba ficando cansativo. Por que a pessoa vai te acompanhar se você está sempre publicando o mesmo tipo de conteúdo? Então, testar é uma coisa muito importante dentro das redes sociais. Mesmo testar tendências, né? Tá todo mundo fazendo Reels, por exemplo, lá no Instagram. Vou testar, vou ver se isso para o meu público funciona. Se funcionar, é uma coisa que eu vou adotar. Se não funcionar, talvez não preciso ficar perdendo ou dedicando energia para isso. Então, entendam que
mesmo tudo isso que a gente falou do planejamento, precisa levar em consideração essa questão do teste, que vai com certeza trazer insights aí muito legais para vocês. Bom, a gente está chegando aqui já no final da apresentação, acho que já falei mais de 1 hora. Então, eu espero que vocês estejam bem empolgados aí, felizes, já pegando o celular, pegando o computador, pegando folha de papel para começar o planejamento. Já quero mudar algumas coisas aqui na minha rede social, já vi que eu posso melhorar o meu engajamento, sejam animados, mas também pode ser que vocês estejam um pouco preocupados aí com o que fazer, né? Por onde que eu vou começar? Meu Deus, é muita coisa. Eu achei que era só ter o perfil lá na rede social e estava resolvido. Então, eu trouxe por último aqui para a gente conversar uma dúvida que acaba surgindo muito, que a gente vê nas conversas com as empresas, que é, eu vou fazer tudo isso internamente, ou eu vou contratar alguém para fazer, ou eu vou treinar alguém da minha empresa para fazer. Acho que essa é uma dúvida muito recorrente das empresas, principalmente das empresas que têm equipes mais enxutas, né, ou que estão começando. Então, tudo que eu falei aqui, parem para pensar um pouquinho, né, todo o trabalho que isso gera. Eu não posso fazer isso de qualquer jeito se eu realmente quero ter resultado. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou contratar alguém, vou contratar uma agência, ou eu mesmo vou fazer? Então, eu coloquei algumas perguntas aí que eu acho que é muito importante a gente fazer para descobrir que caminho que eu vou seguir. Que acho que uma das principais você sabe fazer isso, né? Você sabe, já tem algum conhecimento de técnica, já fez, ou você estuda isso, né? Você se empenha para aprender, e você, acima de tudo, tem tempo, né? Para aprender ou para ensinar alguém a fazer. Então, leve em consideração isso. Será que talvez o seu tempo dedicado aí a alguma outra questão da empresa não dê mais resultado e você possa terceirizar essa atividade? Então, leve isso em consideração também. E principalmente o quanto você gosta, né? Porque fazer gestão de redes sociais, se você não gosta, você vai acabar fazendo de qualquer jeito. Isso não vai ser uma prioridade para você vai fazer quando dá. E aí, não vai ter resultado. Você vai achar que marketing em redes sociais não funciona. Então, entenda o quanto você gosta e, de repente, você gosta de alguma etapa específica ali de todo esse processo das redes sociais. Eu gosto muito de sugerir temas, eu tenho muitas ideias de temas que a gente pode trabalhar nas redes sociais da empresa, mas eu não quero botar a mão na massa de ter que fazer as fotos, não é uma coisa que eu me identifico. Então, eu posso ter alguma outra pessoa na equipe para fazer isso, ou eu posso trabalhar com uma agência, né? A agência vai executar isso para mim, vai me ajudar. Ou então, eu sou o fundador da empresa, eu me disponho a aparecer nos vídeos, mas eu não sei fazer os roteiros, eu não sei escrever, não é uma coisa, né? Não tenho familiaridade com isso, para escrever esse tipo de roteiro. Então, você pode ter uma outra pessoa para te ajudar com isso também. Acima de tudo, independente da decisão que você tomar, é importante a gente lembrar que para dar certo, você precisa se envolver. Você que é a cabeça da empresa, que é o fundador, você que vive ali na rotina, no dia a dia da empresa, né? Minha equipe não tem marketing ainda, eu vou designar alguém do meu comercial, por exemplo, para ser o contato com a agência que vai atender a gente. Se essa pessoa não estiver muito empenhada em fazer acontecer, se ela não tiver uma participação muito ativa, não vai acontecer, porque imagine se as agências tivessem aí o segredo para fazer o marketing digital de todas as empresas funcionarem, né? Elas estariam, as agências estariam aí milionárias, né, num mercado maravilhoso. Mesmo as agências, elas precisam ter esse suporte interno, e você que vai precisar dizer o que você, que caminho que você quer seguir aí, qual que é a sua estratégia. Então, se dedique a isso. Se você realmente acha que redes sociais fazem sentido para a sua empresa, você quer começar, ou você já tem rede social e você quer melhorar, entenda que isso vai exigir uma dedicação da sua parte. Então, para ter resultado, a gente precisa se dedicar também e se envolver nessa atividade. E assim eu encerro a parte da minha apresentação. Agradeço vocês que acompanharam, que estão aí ouvindo. Fica aí o meu contato, né, meu e-mail do Biopark, meu WhatsApp. Qualquer dúvida que tiverem, podem entrar em contato, mandando mensagem, a gente vai se falando. E agora eu fico aí à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma coisa que eu não tenha dito, e se tiver ao meu alcance, a gente vai respondendo.
Muito obrigada. Olá, voltei, Gabi. O chat está bombando, viu? De interação. Depois você consegue acompanhar o histórico das trocas de mensagens. Mas a gente já tem muitas perguntas. Já temos perguntas aqui para você. Eu vou começar pela pergunta da Juliana Souza. Ela é acadêmica do curso de administração do Bioparque. E ela pergunta sobre estratégia direcionada para produtos. Quando você está na mídia digital para promover um produto, quais são as melhores formas de publicação? Legal. Oi, Juliana, tudo bem? Obrigada pela sua pergunta. Bom, eu até brinco, eu falo que muito de resposta de marketing, né, e de rede social, a gente tem aquele depende, né? Depende do tipo de produto, depende do que você está divulgando. Mas a gente já viu ali, as pesquisas mostram que excesso de propaganda